Meus irmãos, essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre atitudes, né? Eu coloquei ali o tema, tenha atitudes. Então, em todas as situações da nossa vida, devemos tomar as atitudes. Então, a nossa vida, eu fiz uma pesquisa para ver 24 horas por dia. Se nós dormimos 8 horas em média, que é mais ou menos o ideal para a gente dormir, sobram 16 horas no dia. Essas 16 horas no dia, ela dá em torno de 57 mil segundos e 57.600 segundos. Ou seja, durante um dia, nós tomamos em média mais de 55 mil atitudes. Cada segundo que passa, a decisão que nós tomamos pode definir o percurso que a gente vai passar, seja ele para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. Então nós precisamos sempre ter em mente a forma que nós vamos agir e as atitudes que nós vamos tomar. Então eu pesquisei no Google para ver o que seria essa questão de atitude, qual o significado, o conceito. Então eu pesquisei lá e diz que a maneira como o corpo está posicionado, a pose, a posição, a postura. E outra forma que fala que é o comportamento, a disposição interior, a maneira como nos portamos, a conduta como nós nos portamos. Então, a forma que nós nos posicionamos durante as situações que vêm, elas vão fazer muita diferença no resultado. Muitas vezes Deus já determinou um resultado para nós, porém as atitudes que nós tomamos, ela vai fazer com que esse resultado demore mais a chegar, o percurso vai mudar. Então nós temos na Bíblia todos os personagens, todas as histórias que nós formos ver, as coisas só aconteceram pela atitude que as pessoas tomaram. Então não adianta nada eu falar que vou fazer algo, eu propor alguma coisa e eu não tomar a frente para fazer. As palavras elas ficam no ar, mas as atitudes é o que traz o resultado para nós. Então ali em Gênesis 12, que foi onde eu li aqui, a gente pode ver um pouquinho da história de Abraão. Quando o Senhor falou com ele, ali ele teve uma atitude boa, porque assim que o Senhor falou com ele, ele tomou a decisão de ir, de fazer os altares ao Senhor, de fazer a adoração ao Senhor. E aí é onde a gente pode ver uma atitude que é a mais engrandecida, que ele é considerado o pai da fé, que a gente pode observar, é quando o Senhor pede o seu filho Isaque em holocausto para entregar ao Senhor. Então ali, se a gente lê a história, a gente percebe que durante a madrugada, ele não pensou duas vezes, mesmo preocupado, mesmo ansioso, durante a madrugada ele foi preparando as coisas para quando amanhecer eles subirem até o local. Então mesmo ali, tendo que entregar o seu filho, ele não titubeou em momento algum de falar, não vou fazer. Ele ouviu a voz do Senhor, ele foi até o momento onde Deus foi lá e entregou o cordeiro no lugar do Isaque, como a gente conhece na história. Essa atitude que ele fez foi uma atitude boa e a gente pode aprovar. Porém, Abraão e a sua esposa também tiveram uma atitude que não foi boa e isso também acarreta em resultados ruins, em coisas ruins que podem acontecer. Então ali o Senhor, ele fez a promessa de um filho para ele e para sua esposa. Porém, ele não determinou um tempo que isso ia acontecer, não falou que seria amanhã ou seria depois. E aí, com a ansiedade, com a precipitação, os dois ali tomaram uma atitude precipitada, uma atitude errada. Então a sua esposa colocou frente à sua serva e os dois se deitaram e tiveram Ismael. E se a gente for fazer algumas pesquisas, até os dias de hoje, existem atritos entre dois povos, por causa dessa decisão que ele tomou lá atrás. Então as atitudes que nós tomamos, ela determina muito o futuro ou o percurso que nós iremos passar. Muitas das vezes o percurso muda e o resultado é o mesmo porque Deus já determinou aquele resultado. Mas as nossas escolhas deixam o caminho ou mais curto ou o caminho mais longo. Então nós podemos observar ali em Êxodo, no capítulo 6, a partir do verso 28 ali em diante, no capítulo 7, seguindo a história, foi onde Deus ordenou ali para Moisés, para que ele se colocasse à frente do faraó
e que ele fosse lá para tirar o povo do Egito. Então, ali naquele momento, eu deixei aqui separado no verso 28. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Transmita ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Então ali Moisés, por ele não conseguir falar direito, por ele ter dificuldade, ele até teve um medo ali. A gente pode ver no verso aqui, no 30, que ele diz: Contudo Moisés questionou o Senhor e disse: Senhor, eu não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar, por que o faraó me daria ouvidos? Então aí no capítulo 7 a gente dando sequência. Então o Senhor disse a Moisés: Preste atenção ao que eu vou lhe dizer. Eu farei parecer Deus para o faraó. Então muitas vezes a gente tem medo de tomar alguma atitude, a gente fica preocupado em tomar alguma atitude achando que não vai dar certo. Mas veja aqui que Moisés, mesmo tendo dificuldade em falar, mesmo tendo dificuldade em se pronunciar, Deus ali falou que ele parecia Deus perante Faraó, que quando ele falasse ele teria autoridade. Então nós devemos ter essa autoridade para falar, temos para ter atitudes, nós temos que ter a autoridade em ter atitudes perante a vontade de Deus. E dando sequência ali, a gente vê que depois das 10 pragas que vieram e o faraó cedeu para libertar aquele povo, quando saíram de lá, durante toda aqui a história, a gente pode observar o tanto de milagres que Deus fez naquele lugar. Então ele fez brotar água da rocha, ele fez cair maná do céu, ele pediu para que Moisés colocasse o tronco da árvore sobre a água, e a água que era amarga ficou doce. Nós podemos ver que em diversos momentos ali Deus fez a obra naquele lugar. Mas se Deus apenas falasse e Moisés não fizesse, nada disso iria acontecer. Só que nessa mesma história a gente pode dividir em duas partes. Enquanto Deus falava e Moisés fazia todas as coisas que Deus pedia, ao mesmo tempo o povo que estava ali sendo abençoado estava murmurando e reclamando o tempo todo, murmurando. E a gente pode observar que um percurso que era um percurso curto a ser realizado, por causa dessa reclamação, dessa murmuração, se tornou 40 anos. E eu estava observando que depois desses 40 anos, apenas 2 pessoas que saíram do Egito conseguiram pisar em Canaã. Então as suas descendências entraram em Canaã, mas aquelas pessoas que murmuraram e reclamaram não conseguiram entrar. Então, nessa história, o que acontece? O destino já estava selado. O povo foi liberto do Egito, todos iriam chegar em Canaã ali. Já era o que Deus tinha prometido, já era a promessa do Senhor. Mas por causa da atitude das pessoas, das decisões erradas que tomaram, acabaram prolongando o percurso e demorando mais tempo para chegar até onde deveriam chegar. E outra parte que nós podemos aqui refletir um pouco é quando Jesus ali ele multiplicou os pães e os peixes. Durante aquele lugar ali, aquele tanto de pessoas que tinha aquela multidão, eu acredito que não era só aquele jovem que enchia os pães e os peixes. Eu acredito que mais pessoas poderiam ter. Mas o que fez a diferença foi que ele teve a atitude de chegar ali e oferecer o que ele tinha. Então, fazendo uma reflexão sobre essa parte, nós temos muita coisa para oferecer para as pessoas. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos a bondade, nós conseguimos ajudar. Mas será que nós temos atitude? Será que nós estamos tendo a atitude de oferecer isso para as pessoas? Será que nós estamos nos posicionando e levando a palavra adiante? Então, ao oferecer, nós temos sim muita coisa para oferecer, mas o que nós precisamos ter é a atitude de levar a palavra adiante para as pessoas. Em vários momentos da nossa vida, e a gente vai passar por muitas coisas. E aí tem aquela questão que as pessoas falam: é muito bom a gente contar as coisas que Deus faz na vida do nosso irmão, mas é melhor ainda a gente contar as coisas que Deus faz na nossa vida. Então, quando eu estava montando a mensagem, eu parei para observar algumas coisas que aconteceram ao longo da minha vida.
coisas que eu sei que eu acertei e coisas que eu sei que eu errei também e que mudou um pouco o percurso da minha história. Então, eu tive duas situações na minha vida quando eu era mais novo e depois mais para frente também aconteceu de eu ter a oportunidade de escolher. Ou eu ficaria morando aqui em São Paulo, ou eu iria morar no Paraná. Então, na primeira vez, eu escolhi ficar aqui e escolhi morar em São Paulo. Na segunda vez que ocorreu isso, foi quando a minha mãe decidiu ir embora. Eu estava no penúltimo ano da faculdade e eu tinha que tomar a decisão de ir embora, largar tudo e ir morar lá, ou eu continuar, terminar a minha faculdade e continuar a trajetória que eu já tenho aqui. E para mim não foi uma decisão fácil de tomar, mas Deus me deu direção, minha família me ajudou muito. E hoje eu acredito que se eu não tivesse tomado essas decisões, eu não estaria aqui na frente levando a palavra para os irmãos. Eu não sei se lá eu continuaria firme na igreja, se Deus iria me direcionar para algum outro lugar, mas eu sei que aqui a escolha que eu fiz é uma escolha boa e eu sei que foi com direção de Deus. Outro momento que eu passei e eu poderia ter desistido, que eu já contei aqui para os irmãos uma outra vez, foi quando eu peguei as matérias que eu não consegui passar na faculdade. Naquele momento, se eu tivesse decidido desistir, parar de fazer a faculdade, ou trancar, esperar mais um ano, ou desistir de tudo, hoje eu não estaria no emprego que eu estou dando aula, com as aulas completas igual eu tenho, talvez eu estaria em outro lugar. E eu agradeço muito a Deus porque quando eu trabalhava na loja, que eu trabalhei 4 anos, eu ficava pensando muito sobre isso. Porque eu sempre tive vontade de me batizar, mas eu ficava pensando, eu não vou me batizar agora e ficar trabalhando na loja todos os sábados. Era a minha vontade. Sair primeiro para depois eu me batizar. Então, eu agradeço muito a Deus pela porta que Ele me abriu, por ter me dado a visão de escolher essa porta aberta que Ele me deu, que eu consigo trabalhar certinho de segunda a sexta e todos os sábados eu consigo estar aqui sábado e domingo adorando a Deus. E eu acredito que Ele é muito bondoso e tem me abençoado muito pela escolha que eu fiz. E a escolha que eu acredito que talvez eu tenha demorado um pouco a mais a escolher foi justamente a escolha de me batizar. Talvez eu poderia ter me batizado antes, vivido todas as coisas boas e maravilhosas que eu estou vivendo agora antes. Mas eu demorei um pouco mais, mas eu acredito também que Deus tem um plano e por mais que o percurso tenha demorado, dia 9 de janeiro não vai ser esquecido para mim nunca mais. Não só por mim, mas pelos meus primos que foram, acho que foi uma data muito, muito especial. E muitas coisas irão acontecer na nossa vida, problemas vão aparecer, situações diversas que a gente não esperava vai aparecer. E o que vai fazer o problema ser menor, maior ou ele desaparecer? É a atitude que nós tomamos diante dele. Muitas vezes você vai olhar um problema, você vai falar assim, nossa, eu não estou preparado, eu não vou conseguir passar por isso. Se você abaixar a sua cabeça e aceitar isso, com certeza você não vai conseguir passar. Mas se você levantar a cabeça, como diz aqui em cima, ter uma postura, uma conduta de vencedor, com certeza você vai passar por qualquer tipo de problema que vier na sua vida. Muitas vezes também a gente vai ver situações que parecem ser fáceis e depois elas se tornam difíceis. Mas, para ser sincero, e é o que eu acho que todos nós devemos acreditar, não importa o tipo de problema, se ele parece fácil ou difícil, quando nós estamos firmados na palavra e nas promessas que Deus tem, qualquer problema é pequeno. Amém? Eu acredito que a gente passa por qualquer tipo de problema quando nós firmamos a nossa fé em Deus. E nós vemos o maior exemplo de alguém que teve atitudes e atitudes que mostram que ele é diferente de todos nós, que foi Jesus. Jesus, ele se posicionava contra
tudo que para aquelas pessoas pareciam o certo, ele fazia o contrário. Então os doentes, todo mundo gostava de se afastar, né? O Senhor não, ele ia lá e ele estendia a mão para curar. Glória a Jesus. Ele ia onde ninguém ia. Em meio a tantos conflitos, tantas coisas que aconteciam, o Senhor ele se posicionava contra e fazia a obra de uma forma que ninguém imaginava. E se a gente for ter uma base para tomar atitudes, acho que essa é a maior base. É os exemplos que Jesus nos deu e a palavra que foi nos deixada para seguir. Glória a Jesus. E aqui, só para concluir a nossa mensagem, eu coloquei aqui para a gente refletir e para a gente pensar sobre isso. Então, mesmo que nós tenhamos problemas, nós precisamos ter atitudes, precisamos nos posicionar e precisamos ter pensamentos de vitória, pensamentos de vencedor. Quando formos tomar as nossas atitudes, tomar cuidado e não tomar atitude porque a gente acha que deve ser. Sempre que a gente for fazer alguma coisa, a gente primeiro orar, a gente parar para refletir e ver se essa é a vontade de Deus nas nossas vidas. E sempre pensar nisso. É isso que Deus quer para a minha vida? É isso que Deus está falando que vai fazer, que é para eu fazer? Então eu vou fazer. Quando eu peço algo para Deus e Ele fala não, então é não. Eu não vou tomar atitude nenhuma. Quando eu peço algo para Deus e Ele fala sim, então aí eu preciso tomar uma atitude. Agora, se eu pedir algo para Deus e Ele ficar em silêncio, isso não quer dizer nem não, nem sim. Então eu preciso esperar a hora certa que Ele vai me dar a resposta, se é sim ou não. E que nós possamos sempre estar preparados para tomar a atitude certa e que sempre seja perante a palavra de Deus. Amém? Amém. Essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus.